Oi, eu sou Letícia. E hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto aqui que eu acho que devia ser mais falado. Eu comprei esses livros aqui tem acho que uma semana. Ainda não comecei a ler, mas eu sei do que se trata, né? São livros da Agatha Christie e falam sobre alguns crimes, né? Eu gosto muito de suspense, de filmes e séries sobre crime. Teve um tempo da minha vida que eu descobri vídeos de casos criminais. Tipo aqueles da Jaqueline Guerreiro, eu acho que ela foi a primeira que eu vi e é que eu mais consumi, inclusive. Então, um adendo que isso aqui não é nenhum ataque a esse tipo de vídeo, e muito menos pra ela, porque eu gosto demais dessa youtuber. Tô falando porque ela é uma das mais famosas. Acho que se não for a mais famosa mesmo, pra esse negócio de casos criminais. Enfim, e eu descobri isso no meu ensino médio. E como eu já gostava dessas coisas de casos criminais, sabe quando você tá procurando algum vídeo pra assistir enquanto você come, e aí você não sabe o que você vai assistir, e você clica em qualquer um e deixa passando? Quando eu não achava nenhum vídeo, tipo, que eu quisesse ver, ou se eu quisesse escutar alguma coisa enquanto eu, sei lá, lavava a louça, eu deixava rodando no tablet um vídeo de algum caso criminal que tinha no YouTube. E eu escutava isso normalmente, tranquilamente. E eu lembro de uma vez umas amigas minhas irem pra minha casa depois da escola e a gente fez brigadeiro e ficou vendo Jaqueline Guerreiro na televisão assistindo casos criminais. E na época, tipo assim, era normal pra mim. Com o tempo, eu assistia tanto, assim, era tão comum, porque tinha tanto conteúdo, que eu assistia direto. Tipo assim, eu comecei a sonhar com esse tipo de coisa. Eu comecei a ficar muito, muito, muito paranoica. Eu parecia que eu sabia um caso criminal pra cada coisa que eu ia viver, tipo, sei lá, no mercado, no cinema, em tudo. Eu pensei, realmente, eu tenho que dar uma pausa nisso aqui. Então, eu parava de ver um tempo. Depois, quando eu lembrava, ou, sei lá, via alguma coisa no TikTok que fosse, eu via alguns vídeos, mas diminuiu drasticamente. E de uns tempos pra cá, acho que já tem mais de um ano, inclusive, eu realmente não consumo esse tipo de conteúdo. E aí eu quis falar com vocês, né? Porque eu acho que, assim, tem vários pontos nisso aí. Primeiro que a morte de uma pessoa que existe não é entretenimento. Então, assim, isso aqui eu lembrei por causa do livro, mas isso aqui é ficção, né? Tipo assim, é uma coisa que aconteceu aqui, né? E é um livro de ficção. Os casos criminais na internet são coisas reais, as pessoas pesquisam, né, e trazem notícias de coisas reais. Isso é muito grave, sabe? E isso começou a ser um pouco mais debatido depois que teve aquela série do Jeffrey Dahmer, né? Dahmer, sei lá. Inclusive, na época que lançou, mas foi o período, eu acho que eu comecei a parar de ver. A família, né, não gostou e tal, pelo que eu me lembro. E é muito sério. Tipo assim, você tornar isso um entretenimento, um filme, uma série ou um vídeo que eu fico pensando, meu avô faleceu em 2023, ele foi a primeira pessoa que eu perdi, assim, pra morte, né? E já foi muito difícil. Então eu fico imaginando, imagina se meu avô tivesse falecido, sido assassinado ou sumido, sei lá, e tipo, o caso não foi resolvido. E tem gente, tipo, fazendo vídeo, se maquiando, comendo e falando da morte do meu avô. Sabe? Isso é meio bizarro. Eu não julgo as youtubers que fazem esses vídeos e tal, porque eu acho que como tudo na vida a gente vai evoluindo, né? Tanto que, por exemplo, hoje quando a gente vai ver Grande Família, lá tem uma frase, né, falando, tipo assim, que isso aqui tem os costumes e falas da época, porque tem bastante coisa homofóbica, racista, e hoje em dia, né, já é mais falado, já são mais debatidos, isso não existe mais, pelo menos não existe tanto, né, não é abordado daquela maneira nas coisas de hoje em dia. Então, lá atrás, 2016, 17, quando eu via, ninguém falava sobre isso. Hoje em dia a gente já tem um pouco mais de debate sobre isso, né? Sobre humanizar a vítima. E por mais que eu veja que tem gente que consegue respeitar, sim, a vítima e tal, não tem como, cara. Você tá expondo a morte de uma pessoa que existiu e que tem família. E isso é muito sério, assim, eu acho meio pesado. Na questão da saúde mental, não é saudável você ficar assistindo. Comecei a ficar muito paranoica, então era bem difícil ir no cinema. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso. Não falando sobre isso, mas eu acho que eu comento no vídeo, se não me engano. Ir no cinema se tornou um pouco difícil pra mim. E um dos fatores que piorou isso pra mim foi ficar vendo vídeos de caso criminal, porque eu sei de um caso criminal terrível de um negócio que aconteceu num cinema lá nos Estados Unidos. Eu sei que não é tão comum, só que eu via muitos vídeos e isso parecia que era comum, parecia que isso tudo acontece todo dia, toda hora. Que existe, assim, que acontece. Mas acho que quando a gente consome tanto, parece que aquilo ali é a realidade, assim, o tempo inteiro e de qualquer lugar do mundo. Isso começou a me fazer muito mal. E eu comecei a perceber que depois que eu parei de ver esse tipo de conteúdo, eu fiquei um pouco menos paranoica. E de sonhar e tal.
Eu continuo gostando do gênero literário, né, do suspense, de crime, etc. Eu acho bem legal, mas eu não fico consumindo assim com tanta intensidade. E eu sei que aquilo ali alguém inventou, né? 90% das coisas que a gente vê ou é ficção ou alguma coisa que foi baseada em fatos reais, mas assim, às vezes eu nem fico sabendo. Eu acho que a gente fala tanto sobre não assistir pessoas que nos levam à comparação, que nos fazem mal de alguma forma, porque faz a gente, sei lá, por exemplo, muita gente acompanha a Virgínia. E ela tem uma vida, tipo, que é completamente o oposto de 99% dos brasileiros. E aí você vai ficar consumindo aquilo e você fica pensando por que você não consegue fechar um hospital para ter o seu filho, né? E a Virgínia tá lá fechando um andar inteiro por causa do filho dela, né? Fazendo quase de hotel um andar inteiro de um hospital. E você vai ter que ter o seu filho numa maternidade pública ou num hospital público. São coisas totalmente opostas. É um tipo de coisa que pode mudar na sua vida que você vê na internet, né? Você ficar frustrado com a sua própria vida de tanta coisa que você consome na internet que não te faz bem, que te leva a alguns tipos de pensamentos, a alguns tipos de reflexões que você não estaria tendo se você não estivesse vendo aquilo. Talvez você seria um pouco mais grato pela sua vida se você não consumisse certos influencers ou até pessoas que você conhece. Hoje em dia, eu só assisto no YouTube, porque hoje em dia eu nem uso tanto Instagram e TikTok pra ficar consumindo, mas o YouTube eu vejo mais e eu só vejo gente que eu ou me identifico, que falam de coisas legais, que falam de livro, que eu acho legal o estilo de vida. Se é algo que me leva a algum tipo de pensamento que eu não estaria pensando se eu não estivesse vendo aquilo, eu não assisto. Isso serve também para casos criminais, porque eu acho que como é um conteúdo, né, não é só tipo estilo de vida ou coisa do tipo, parece que a gente meio que deixa isso um pouco mais de lado. Eu acho que influencia até mais do que esse tipo de coisa de comparação com outras pessoas famosas ou com pequenos influenciadores. Por exemplo, hoje eu já vi, né, que quando alguém, pelo menos lá nos Estados Unidos, tem algum tipo de pano na porta do carro, é porque provavelmente tem alguém ali, né, tentando sequestrar aquela pessoa, porque ela vai pegar o pano e ela vai cheirar, né, e aí vai ter alguma coisa ali pra ela dormir, e aí a pessoa vai sequestrar ou roubar o carro. E isso eu aprendi com coisas de casos criminais. Óbvio, não, mas vai me ser útil pelo menos, né? Eu não recomendo você ficar vendo vídeo de caso criminal, não. Mas, enfim, esse foi meu bate-papo de hoje com vocês. Eu gosto muito desse modelo de vídeo, eu sempre falo isso em todo vídeo que eu faço assim. Mas eu gosto muito, já tenho acho que uns outros dois aqui. Mas me fala aí, você assiste casos criminais? Pra você acha que não interferiu em nada? Você consegue dosar bem? Porque eu acho que isso também uma coisa boa é vocês também saber ter equilíbrio, né? Enfim, pra mim não foi saudável. Me fala isso pra você. Você achou que não fez muita diferença? Se você não liga muito. O que você acha também dessa galera falando de pessoas reais que morreram? Eu te vejo no próximo vídeo.